Bom dia, ou melhor, boa tarde para você, mais que vencedor, reinante, você que nasceu para governar sobre todas as coisas. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este nosso canal. Estaremos falando agora, então, sobre a importância da gestão das nossas emoções. Mas antes de continuarmos, eu serei direto nos nossos tópicos e assuntos aqui que iremos tratar, eu queria convidar você a espalhar esse conteúdo, a convidar agora os seus amigos, seus contatos, ok? Selecionei uns 10 contatos, encaminhe para eles, dizendo que já estamos ao vivo, já estamos no ar e vamos tratar então sobre a importância de nós fazermos a gestão das nossas emoções. Ok? Então fique aqui conosco, será um conteúdo breve, mas eu espero que seja transformacional. Tome nota de alguns dados aqui para que a gente possa compartilhar e seguir aqui um script, ok? E aí, eu queria que você então pensasse agora comigo sobre um instrumento musical. Talvez você não seja músico e nem precise ser um músico, um expert na musicalidade, na musicalização, na capacidade de tocar com maestria um determinado instrumento. Por mais leigo que você seja, você sabe quando há uma sintonia, uma harmonia entre os instrumentos, entre os backs vocais, enfim, você percebe quando um som ele é agradável ou não. E muitas vezes, quando vamos perceber, existe ali um instrumento que não está tão bem afinado assim, que ele vai gerar uma dissintonia, uma desincronização, um desarranjo, assim dizendo, de todo o concerto. E para que as coisas possam voltar ao seu determinado fluxo, é necessário afinar os instrumentos. E aí, sobre afinar o instrumento, eu quero falar aqui com você sobre esta necessidade de cuidar de si mesmo. Sim, de buscar o equilíbrio e o desenvolvimento contínuo. A minha pergunta para você é: você está funcionando bem? Você está bem afinado com a sua expectativa de vida, com os seus propósitos, com as metas que você estabelece? Ou você está aos trancos e barrancos sobrevivendo? Parece que a cada dia você enfrenta um urso e um leão. A cada novo dia você enfrenta uma situação que você olha para si e diz assim: eu não estou dando conta, eu não aguento mais, eu não suporto mais tudo isto que está acontecendo comigo. E você pensa que é o fim, você pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não há caminho, que não há respostas que possam satisfazer e tranquilizar a sua alma. Olha, eu vim aqui como psicólogo e como treinador comportamental, como palestrante na área do desenvolvimento pessoal, para dizer para você: calma, simplesmente tenha calma. É necessário parar. Não adianta, assim como numa orquestra, aquele instrumentista ele continuar executando ou tentando executar com maestria as notas. Ele vai continuar lendo a partitura. A leitura está coerente. A leitura é aquela mesma. Mas se o instrumento estiver desafinado, não adianta prosseguir. Ele precisa parar e corrigir a rota, afinar o instrumento. E afinar o instrumento aqui é uma simbologia que eu estou utilizando, uma linguagem figurativa com você, para te dizer: você precisa urgentemente aprender a cuidar de si mesmo. Você precisa urgentemente aprender a cuidar de si mesma. Quando as coisas não vão bem, tem hora que é melhor parar e corrigir a rota do que continuar seguindo a nossa jornada como quem está em um barco à deriva, sem rumo, sem direção e sem propósito. Com isto, eu quero dizer para você que você precisa criar o hábito de investir em si mesmo.
Sim, este hábito de investir em seu crescimento pessoal e bem-estar para o que, Moisés? Para sustentar a sua eficácia ao longo do tempo, ao longo da sua jornada. Você é daquelas pessoas que tem dia que acorda bem, tem dia que acorda bem, mas não prossegue bem. Tem dia que você parece que não vai conseguir chegar no final do dia. Você sai se arrastando, se humilhando e sendo humilhado pelos outros, porque você perdeu a sua verdadeira identidade, perdeu o seu propósito, nem sabe qual é a sua verdadeira missão. Você não consegue nem mesmo dizer não para aquilo que não tem nada a ver, que nunca esteve alinhado com o seu projeto de vida. Talvez você nem tenha um projeto de vida. O quanto é importante entender essa linguagem figurativa, afine o instrumento com o hábito de cuidar de si mesmo, de investir e de ir em busca deste equilíbrio e deste desenvolvimento contínuo nas suas áreas emocional, espiritual, na sua área fisiológica, na sua área comportamental. Nós somos um espírito, o espírito fala de governo, fala da nossa identidade, fala de capacidade, de competência, melhor dizendo, sou competente, fui criado pelo meu Deus Criador com todos os recursos. Ele colocou todos esses recursos dentro de mim para que eu viva uma vida que vale a pena ser vivida. Mas muitas vezes nós nos perdemos aqui na nossa alma, porque eu não sou apenas um espírito, eu também tenho uma alma, e a alma fala do centro das minhas emoções. E aí a minha pergunta é, aqui no Afine o Instrumento, você tem feito uma boa gestão das suas emoções? Como é que você lida com as questões da vida, do dia a dia, quando você não se sente bem, quando você parece que você acordou com o pé esquerdo? Bem-vindo, Vitor Nunes. Prazer falar contigo, meu irmão. Estamos aqui falando sobre a arte de afinar o instrumento na gestão das nossas emoções, a fim de encontrarmos um equilíbrio para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento em todas as áreas. E aí eu preciso aprender, tenho que investir em autoconhecimento para que ao longo da minha jornada eu possa encontrar e desenvolver esse equilíbrio emocional, me desenvolver pessoalmente e com isto atribuir nas minhas ações uma qualidade de vida, de bem-estar, sustentando-me na eficácia, na tomada de decisões, aonde eu sei o que faz ou não sentido para o meu propósito de vida. Daí então nós vamos falar um passo importantíssimo, um princípio, é o princípio do autocuidado e do bem-estar. Este autocuidado relacionado a este bem-estar que eu quero trazer aqui para você é principalmente sobre o quanto você tem priorizado a sua saúde física e mental. Algumas pessoas, elas enfrentam uma academia, elas pagam um preço por uma academia, elas se exercitam, elas praticam atividades aeróbica, anaeróbica, natação, musculação, artes de defesa pessoal, danças, e isso é fenomenal, isso é fantástico. Isso é necessário para que a gente possa, então, através do nosso sistema neurofisiológico, produzir hormônios do prazer, sim, da satisfação, que produzem em nós alegria, que produzem em nós esse bem-estar. Mas a minha pergunta é, e o quanto é que você tem investido no seu desenvolvimento intelectual, nas suas capacidades de tomar decisões, sim, de interpretar os dados, os fatos, as circunstâncias da maneira com a qual elas se apresentam para você no dia a dia. Daí você então precisa reconhecer sim essa necessidade do autocuidado e desse bem-estar,
Por isto, reserve então um tempo para cuidar de sua saúde física através da prática de exercícios de forma diária, de forma constante, contínua, de forma progressiva. Não estou falando aqui para você hoje, para você, por exemplo, que tem uma vida sedentária, sair já correndo aí 5 quilômetros, 10 quilômetros, você vai se estafar, você vai se machucar, você vai romper aí ligamentos, tendões, não sei, você vai provocar lesões no seu corpo. Porque uma pessoa que estava numa inércia, ela não pode de um ponto de inércia já sair a 100 por hora, a 1000 por hora, fazendo coisas que o seu corpo não está habituado a fazer. Então aqui nós estamos falando sobre criar novos hábitos, hábitos saudáveis, da prática do exercício, da atividade física diariamente. De preferência, pelo menos 4 dias. Alguns dizem 3, mas vamos sair desta média. Suba pelo menos 4. O ideal que fosse que pelo menos 6 dias, dentre os 7 dias da semana, nós estivéssemos praticando uma atividade física, movimentando, nos movendo. Isso nos traz flexibilidade, isso nos produz bem-estar físico e até mesmo emocional. Você passa a ter um condicionamento que proporcione em você disposição para encarar um novo dia de trabalho, para encarar novos desafios, para entender assim que é preciso estar e se colocar em movimento o tempo todo. Nós não podemos ficar parados. Até águas paradas, elas se tornam rotas. Elas se tornam desagradáveis para o consumo, às vezes até prejudiciais à saúde. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo aqui dentro de uma redoma chamada zona de conforto, nós não praticamos uma atividade física que possa nos manter um corpo saudável, a nossa alimentação é uma alimentação desregulada, é uma alimentação cheia de açúcares, toxinas, sódio, enfim, gorduras. E aí, o nosso corpo ele geme, o nosso corpo ele padece. Você então precisa se investir em você, no autocuidado e no bem-estar. Mas aí a gente entende, priorizar não somente a sua saúde física, mas também a sua saúde intelectual. Assim como eu posso praticar exercícios físicos para melhorar a minha musculatura, eu preciso aplicar exercícios mentais para ter uma mentalidade, um mindset de vencedor. Eu preciso ressignificar o meu modo de pensar, porque quando eu mudo o meu modo de pensar, automaticamente eu vou passar a me comportar da maneira com a qual eu venho pensando. E quando eu me comporto do modo que eu penso, eu passo a produzir resultados. E se os resultados que eu venho produzindo atualmente, eles não são os resultados esperados, não é aquilo que eu desejava, não é aquilo que eu queria para mim, isso quer dizer que agora eu sei o caminho para desenvolver novos resultados, que é investindo no meu desenvolvimento intelectual. Quais são os livros que você leu neste último mês? No mês de julho, por exemplo, quais foram os tipos de livros que você leu durante? Que tipo de leituras você mergulhou nela? Quais foram os mentores? Quais treinamentos você participou nestes 7 primeiros meses que já se foram deste ano de 2023? Nós não podemos cuidar apenas do nosso corpo e abandonar o nosso desenvolvimento intelectual e cognitivo. Então, reserve tempo para isso. Não somente para a prática de atividades físicas, para uma alimentação, sim, uma alimentação saudável, o consumo necessário de água, sim. Muitas pessoas substituem refrigerantes, sucos. Eles fazem deste consumo como que se ele fosse suficiente e daí elas ingerem, sim, um consumo mínimo de água ao ponto de correrem um risco de uma desidratação celular. Nós precisamos de água no nosso corpo. E além da alimentação, da prática do exercício, do consumo regular de água saudável, de uma água ionizada, sim, uma água com seu pH ideal,
você também precisa dar um descanso para o seu corpo. Como é que estão as suas noites de sono? Você deita e apaga e de repente acorda assustado porque não conseguiu entrar no sono REM? Que hora que você está indo para a cama, dormir? Quando é que você cessa as suas atividades? Então dê tempo para um descanso adequado. Cuide então da sua saúde mental, praticando o quê? Técnicas de relaxamento, meditação ou até mesmo outras atividades que promovam o seu equilíbrio emocional. Neste primeiro pilar, neste primeiro princípio, para que você possa fazer uma gestão das suas emoções, nós falamos sobre a importância do autocuidado e do bem-estar. E num próximo encontro, nós vamos falar sobre a importância deste desenvolvimento contínuo na gestão das nossas emoções, a fim de ter uma qualidade de vida satisfatória e que nos coloque com uma mentalidade de quem é mais do que vencedor sobre todas as coisas, com a bênção do nosso Criador. Assim eu termino por aqui este nosso encontro, declarando paz e prosperidade sobre a sua vida. E fique atento, brevemente, faremos uma nova live, dando continuidade a este tópico sobre afine o instrumento na gestão das suas emoções. O primeiro passo é que você possa buscar o autocuidado e bem como o bem-estar, cuidando das atividades físicas, do seu corpo físico, mas também da sua saúde intelectual, dos seus exercícios intelectuais, a fim de desenvolver uma mentalidade vencedora e com isso ter uma qualidade de vida emocional surpreendente, fenomenal. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.